Olá, pessoal, de novo, meu nome é Diogo Rezende, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E, gente, hoje eu queria voltar sobre um assunto de teatro, né? Eu queria voltar a falar aqui sobre um assunto de teatro, né? Que é a minha área, para quem não sabe, eu sou professor de teatro, eu dirijo peça também, sou ator, sou formado em teatro, mestre em artes cênicas, é a minha área. E é o que eu mais amo fazer da minha vida, sim. E hoje eu queria falar sobre um assunto polêmico relacionado a teatro. Na verdade não é polêmico, ele pode causar alguma polêmica, né? Eu acho que para ser mais preciso. E sobre o que é esse assunto? É sobre a relação entre o diretor de uma peça e o elenco. Ou o diretor de uma peça e a equipe, no geral, né? Não só os atores, não só o elenco. Eu já fiz um vídeo aqui há anos atrás, acho que já vai fazer uns 2 anos, sobre direção, né? Sobre o papel do diretor em si. E no vídeo eu falo bastante sobre o que pra mim é o papel do diretor, as funções do diretor. E uma das coisas que eu falo nesse vídeo é que a função do diretor é exatamente dar um caminho para aquilo, dar uma direção. Por isso que o nome é diretor. E para que isso aconteça, para que o diretor consiga exercer essa função dele, uma confiança por parte do elenco ou do resto da equipe precisa acontecer. Uma confiança no diretor. Essa confiança precisa existir, senão o diretor não consegue realizar a função dele. E o que significa essa confiança? É deixar o diretor fazer o que ele precisa fazer, ou seja, tomar as decisões finais que vão entrar na peça. Não ficar brigando com ele, não é? E é sobre isso que eu queria falar hoje, só que mais especificamente sobre isso. De fato, não sobre a função do diretor no geral, mas sobre essa relação entre o diretor e a equipe, não é? Já começando aí, antes de entrar no assunto específico, né? Dando os recadinhos, na descrição do vídeo tem link para quem quiser se tornar membro aqui do canal, tem um link para as minhas outras redes sociais também, tá bom? Lembrar de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever se quiser, ninguém é obrigado a nada. É isso, então vamos aí direto pro assunto agora. Eu dirigi até hoje, se não me engano, acho que foi 16 peças. 15 ou 16 peças. Dentre essas peças longas, né? Peças grandes e peças curtas também. E durante esse tempo, eu fui percebendo o que funcionava pra mim e o que não funcionava em relação à direção. E eu, além de ter dirigido essas peças, eu também participei como ator de outras peças que eu não dirigi também. Eu também já tive essa função em algumas peças, pelo menos. Eu atuei e não dirigi. Não é? Eu estava sob a direção de outra pessoa, se fosse um professor na faculdade ou um colega mesmo, teve. E eu fui percebendo, não é, a partir do que eu queria ali, o que parecia funcionar e o que parecia não funcionar em relação a essa relação entre o diretor e o elenco / equipe como um todo. E o que eu percebi foi, em experiências em que a equipe, no geral, tinha super liberdade de ficar questionando o diretor o tempo inteiro, isso é uma liberdade meio que quase acordada, não é? Talvez sem falar explicitamente, mas a gente percebe ali que era quase uma normalidade ali, essa noção de que todo mundo podia questionar as ideias do diretor e falar que não, bater o pé e brigar, defender a sua própria ideia. E eu percebi que nessas experiências em que aconteceu isso, o processo criativo da montagem da peça foi muito mais conturbado do que em outros processos em que isso não aconteceu. E qual foi a justificativa para que isso pudesse acontecer, não é? Nesses processos em que isso aconteceu, essa questão dessas conturbações, diretor discutindo com o elenco discutindo com o diretor, né? Equipe discutindo com o diretor. A justificativa era que era um processo colaborativo de criação. Ou seja, todo mundo ali podia trazer coisas, todo mundo podia trazer tudo, as suas ideias, e a gente ia criar todo mundo meio que junto. E assim, gente, eu falei que não tinha sido um acordo explícito, né? Tipo, todo mundo pode questionar, mas houve um acordo nessa questão de processo colaborativo, essa noção de que todo mundo poderia trazer tudo e todo mundo criaria junto. Acontece, gente, que se todo mundo cria junto e todo mundo basicamente tem o mesmo peso ali na tomada das decisões, a função do diretor, que é dar uma direção, ela no mínimo vai ser reduzida muito, porque o diretor, ele meio que não vai ter essa confiança do resto da equipe na hora de tomar uma decisão.
ao invés de ele tomar uma decisão e o resto da equipe entender e confiar nele, acontecia muito de começar uma discussão, igual eu falei, né? Ah, mas eu acho que isso não vai dar certo. Até briga já rolou. Briga, assim, até meio feia, assim. Isso, e é por isso, a partir dessas experiências, que nas peças que eu dirijo, não é? A partir de um determinado período, assim, da minha experiência como diretor, não foi na primeira peça que eu dirigi que eu percebi isso, mas a partir de um determinado momento, eu sempre tentei deixar claro, no início de todo o processo de uma peça que eu fosse dirigir, que eu gosto de trabalhar, e eu acho que só funcionaria esse processo de tal peça que eu estava dirigindo se houvesse um acordo entre todo mundo e cada um respeitasse os seus papéis, né, as suas funções dentro ali da peça que a gente estava montando. Por exemplo, a pessoa é responsável pelo figurino. É o papel dela ser responsável pelo figurino. Não é para ela ficar dando pitaco, por exemplo, na direção dos atores ou na atuação dos atores. Ela pode dar ideia, mas ela tem que saber, ela tem que ter noção, ela tem que ter bom senso para perceber que ela não está ali passando, digamos, de um limite e entrando na esfera do trabalho de outra pessoa. Porque isso é muito chato. Imagina, você tá responsável, sei lá, pela direção dos atores mesmo, não é? Porque existe uma diferença, né, entre direção geral da peça e direção dos atores. Eu, Diogo, quando eu tô dirigindo, eu costumo assumir essas duas funções, porque a atuação é a minha pesquisa, né? O trabalho do ator, da aula de atuação, então eu acabo assumindo essas duas funções. Mas não necessariamente é a mesma pessoa que faz. Às vezes tem peça que tem diretor que está dirigindo a peça e tem outro diretor para cuidar só das atuações dos atores, enfim. Mas imagina a pessoa que está responsável pelo figurino começar a interferir na direção dos atores. A pessoa que está responsável pela direção dos atores vai se sentir incomodada, porque ela vai perceber que não há essa confiança. E essa confiança que eu falei entre o diretor e o resto da equipe não é só entre o diretor e o resto da equipe, é entre todo mundo. Entre o diretor de ator e o figurinista. O diretor de ator também não vai poder ficar dando pitaco e meio que querendo mandar, entre aspas, no figurinista. Mas daí o diretor de ator, às vezes, ele leva uma bronca e fala, não, mas eu não tô querendo mandar, é só minha opinião. Só que a gente percebe que não é só opinião. Ele não é só uma opinião que ele falou, gente, eu acho uma sugestão, né? A gente vê que, às vezes, existem pessoas que, enquanto elas falam que elas só estão dando a opinião delas, a gente percebe que não, elas estão basicamente falando assim, se vocês não seguirem essa minha opinião, vai ficar ruim. Nesse sentido. E isso não é saudável para o processo criativo. Isso não é maduro, né, de certa forma, e quebra qualquer tipo de confiança e respeito que poderia ter. Eu falei no meu vídeo sobre direção que tem que ter essa confiança. E essa confiança, gente, ela tem que vir, agora falando do diretor e do resto da equipe, né? Essa confiança, ela tem que vir da equipe para o diretor, não o contrário. Esse respeito, né? É um respeito baseado em confiança. E esse respeito, ele não pode vir do diretor xingando, sendo bravo, né? Não é um respeito conseguido no grito. É um respeito conseguido pelo contrário, a partir da equipe. É a equipe que tem que confiar. E é claro que existe também um limite para essa confiança, né? Não é uma confiança cega, absoluta, 100%. Se a equipe perceber que o diretor realmente está fazendo ali coisas absurdas e que claramente não vai dar certo e que, sei lá, já foram gastados ensaios, mais ensaios tentando uma coisa que não está levando para nenhum lugar e só está piorando a peça que está sendo montada, a equipe tem completo direito de fazer, sei lá, de fazer tipo um motim ali e falar, não vamos seguir esse caminho, porque está ficando horrível. Ou, por exemplo, se o diretor tá lá, ele pede pro ator fazer uma coisa que é absurda também, uma coisa perigosa, que vai colocar em risco a saúde física e mental do ator. O ator tem todo o jeito de falar, não quero, porque isso vai influenciar na minha segurança, na minha saúde física e mental, não é? E isso é uma coisa que, além de eu falar no início das peças que eu vou dirigir, principalmente para quem nunca foi dirigido por mim antes, né? Eu costumo falar em aula também, quando eu tô fazendo exercício com os alunos de criação de peças, assim, em que às vezes um dos alunos vai dirigir, né, a montagem ali do grupo, da turma. Enquanto eu tô explicando para eles a função do diretor, eu também falo exatamente isso, que olha, gente, vocês vão ter que confiar nessa pessoa que vocês elegeram para dirigir. Porque em turma eu meio que faço uma eleiçãozinha lá, os próprios alunos votam em quem que eles querem que dirija. Vocês vão ter que confiar nessa pessoa, porque se vocês não confiarem nela e ficarem brigando com ela, batendo o pé, não quero, eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo, essa pessoa não vai conseguir dirigir. Uma outra coisa que acontece muito também dentro dessas...
Não é com essas pessoas que às vezes ficam ali, não é se impondo muito, mas é realmente passando de um limite, igual eu falei, né, brigando com o diretor. É que às vezes, assim, dá pra perceber que a visão dessa pessoa claramente é de um diretor. E às vezes é quase maior do que ela essa vontade de interferir, porque ela tem uma visão de diretor. Ou diretora, enfim. Só que, por algum motivo, talvez por uma falta de autoconfiança, ela não quer assumir e ela não assume essa função, esse querer dirigir. Não é? Eu conheço algumas pessoas que, tipo, têm ideias muito fortes e a pessoa só tá ali no papel de ator e atriz, né? E essa é a função deles, ser ator, atriz, né? Atuar. Mas mesmo nessa função, ela tem opiniões muito fortes em relação à montagem no geral, à direção. Mas daí, quando às vezes eu chego pra perguntar pra essa pessoa, né, se ela tem vontade de dirigir, a pessoa fala, nossa, não, Deus me livre, bem capaz, é muita pressão. Mas meio que ela já tá se colocando no papel de direção quando ela bate o pé e tem opiniões muito fortes em relação à montagem, às vezes aí acaba atrapalhando bastante o próprio diretor de fato que tá lá. Então é meio que um não assumir a própria vontade, na verdade, e é meio que não saber a sua função, de certa forma, né? Eu falei que esse assunto poderia ser meio polêmico, porque hoje em dia realmente é muito comum em processos de criação de peça, principalmente em faculdade, eu acho mesmo, essa noção de trabalho colaborativo. Só que, gente, às vezes não funciona. E eu acho bom a gente ter essa noção. Da mesma forma que eu acho que também às vezes não funciona, isso que eu tô defendendo aqui pode não funcionar também. Essa questão de não ficar discutindo com o diretor por qualquer coisa, entre aspas, isso também pode não funcionar, vai muito do processo. Mas a partir das experiências que eu tive, eu percebi que essa questão do trabalho ali colaborativo, de todo mundo, às vezes tem que aprovar tudo, ou se uma pessoa não concorda, tem que repensar tudo, o diretor não pode ir lá e bater o martelo e falar, não, gente, vamos nessa aqui. Se uma pessoa da equipe não concorda no vamos isso aqui, tem que repensar tudo e já gasta mais dias de ensaio. Nas experiências que eu tive com isso, eu vi que acontecia muita frustração. Na teoria parece super legal, né? Todo mundo ali se colocando, todo mundo trazendo sua ideia e tentando juntar a ideia com o todo. Parece uma coisa muito feliz, né? Que todo mundo vai sair satisfeito. Mas, pelo menos na maioria das vezes que eu presenciei isso, que eu experienciei isso, é o contrário. As pessoas saem estressadas, frustradas, porque não quis ouvir o que ela falou e não quis não sei o quê. E isso porque, igual eu falei, há quase que um acordo não dito de que todo mundo vai criar junto, mas, gente, é muito provável que isso não dê certo. E, de novo, eu tô partindo das minhas próprias experiências com isso, né? Com montagens de peças, participando, de novo, como ator e como diretor, nas peças que eu dirigi também, né? Enfim, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Repito, de novo, é um assunto meio polêmico, porque eu percebo que essa coisa, né, de querer ter a ideia incluída ali, é uma coisa que está muito presente hoje. Muito presente hoje. E, de novo, pode ter processos que isso vai funcionar, tentar incluir meio que a ideia de todo mundo, de certa forma. E pode ter processos que também não vai funcionar, não é? Eu, até nessas peças que eu participava como ator, eu sempre busquei, tipo, porque assim, eu tô participando como ator, mas se eu tivesse na direção, eu ia fazer completamente diferente do que o diretor tá fazendo, por exemplo. Mas como eu sei que o meu papel é atuar e não dirigir, eu fico na minha. Não é eu que tô dirigindo. Então, por que eu vou ficar, entre aspas, atrapalhando, implicando com as decisões do diretor se esse não é o meu papel? Então, tipo, eu me colocava na minha função de atuação e fazia o meu melhor dentro dessa função, que era o meu papel. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me falem aí o que vocês acham sobre esse assunto. Se vocês concordam, discordam, se vocês já tiveram experiências parecidas com essas que eu relatei aqui. Curtam, comentem, de novo, né? Compartilhem se vocês quiserem, se inscrevam. Lembrando que na descrição do vídeo tem link para quem quiser se tornar membro do canal, que sempre me ajuda e a pessoa também ganha umas coisinhas. Link para as minhas outras redes sociais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.